Senhor presidente, obrigado pela deferência, senhores vereadores que nos prestigiam, telespectadores do canal 16. Quero aqui também cumprimentar aos integrantes do meu gabinete que fazem parte e que estão prestigiando da mesma forma o nosso segundo grande expediente desse ano, da nossa segunda legislatura, a Natália, o Címoro, o Círio, e também a nossa assessora de comunicação, a Thaís. Da mesma forma, eu quero fazer uma saudação ao doutor Osmar Fernandes, que nos visita, também a doutora Débora, né, que participa da nossa sessão, que estão aí buscando algumas informações sobre o projeto de lei que visa estabelecer um novo marco em relação aos cargos da atenção básica da saúde do município. Parece que veio uma nova proposta por parte do Poder Executivo e eu sei que nós, vereadores, temos que debater até buscarmos um entendimento, um denominador comum em relação à proposta apresentada pelo Executivo Municipal. Mas, senhores vereadores, eu quero usar o meu espaço do orador do grande expediente e confesso que não vou utilizar na sua totalidade, mas eu quero abordar um assunto que nós temos, vereador Patrick, vereador Ronaldo, vereador Rufa, vereador Fernando, vereador Dalalana, vereador Colucci, vereador Meirelles, vereador Danelli e também o vereador Leandro Roso, um assunto que nós temos abordado há muito tempo nessa casa, que diz, e que na verdade traz algumas abordagens sobre a ineficiência muitas vezes da burocracia do Estado, da ineficiência na geração de empregos formais, da ineficiência, muitas vezes, na abertura de novos negócios, e que isso pesa em muito ali na frente quando um determinado empreendedor, um determinado investidor, um empresário, muitas vezes ele aposta no município, aposta no Estado, e por conta de uma centena, quem sabe uma dezena até, muito mais que isso, de normas, regras, ele acaba muitas vezes não apostando no seu investimento, não priorizando a geração de empregos, não priorizando até mesmo uma nova matriz econômica, e que isso tem causado em muito, né, e frustrado, melhor dizendo, algumas expectativas, vereador Luiz Miguel, de novos postos de trabalho. Por isso que eu faço essa apresentação no seguinte sentido, de nós conversarmos um pouquinho nessa tarde e falarmos, vereador Matheus, sobre a desburocratização e o incentivo ao crescimento econômico que os municípios, por sua vez, têm que fazer. É fácil que nós possamos, né, muitas vezes, criticar, dizer que temos muitas normas, dizemos que a burocracia emperra muitas vezes o crescimento, né, dessas cidades, como eu já disse, mas nós, vereadores, temos uma missão muito importante, uma missão muito grande nesse sentido, de buscar resolver e equacionar e até mesmo chamar a atenção das autoridades para que isso não se prossiga, que nós não tenhamos, então, até mesmo a continuidade nesses enredos, né, de burocracia. Vereador Alex, nós já falamos muito sobre isso. Vossa Excelência é autor de uma legislação bastante própria, que estabelece as parcerias público-privadas aqui em Passo Fundo, e eu acho que esse é o caminho de apostarmos numa integração cada vez maior entre o setor público e a iniciativa privada, buscarmos uma quebra de paradigmas em relação a papéis, autorizações, licenças, todos aqueles caminhos que são muitas vezes até odiosos, que todo empreendedor, todo interessado tem que percorrer, e muitas vezes a gente sabe que muito tempo se perde nisso, muitos recursos se perdem nisso, e aquilo que deveria ser rápido muitas vezes acaba demorando demais. Então, nós temos também uma proposta, Miqueias, que nós já apresentamos nessa casa, que é a Frente Parlamentar que visa estabelecer, estudar a desburocratização e também ver novas alternativas ao empreendedorismo.
cidade grande é a cidade que tem menos regras, cidade grande é a cidade que incentiva os bons negócios, cidade grande é aquela que vê em cada oportunidade de cada empreendedor algo possível, algo rápido, algo razoável para a geração de empregos. Então, buscando alguns modelos que vários municípios, muitos deles maiores de Passo Fundo, outros do tamanho de Passo Fundo, que têm se utilizado. Está aqui também o nosso presidente reeleito da Ampaf, o Luizinho. Dizer, Luizinho, que essa é uma parceria que a cidade inteira tem que abraçar, essa união para que novos postos de trabalho possam ser gerados, e a gente sabe que isso facilita a vida de todo mundo. Mas vale lembrar, né, que aqui é um relato, né, de uma matéria que foi publicada na edição do dia 27 de novembro do Jornal Nacional, aqui de Passo Fundo, onde diz que abrir empresas no Brasil não é um exercício de paciência contra a burocracia. De fato, é uma grande barreira que as pessoas que têm o interesse têm que, primeiramente, buscar compreender e ultrapassar, né? Ou seja, esse exercício da paciência de estar a todo momento, a todo instante, né, batendo na porta de um setor, batendo na porta de outro setor. Muitos empresários que são conhecidos aqui dos vereadores buscam até mesmo, vereador Luiz, muitas vezes o nosso auxílio, a nossa interferência, para que aquela licença daquele determinado projeto possa ser observado com muito mais agilidade, que muitas vezes questionam, né, por que um projeto tem que passar por 1, 2, 3 ou 4 setores, e muito tempo se perde nessa rotina, e a gente sabe que isso é que, de certa forma, não incentiva as pessoas a estar cada vez mais buscando novos investimentos. Nós temos um vídeo, é um vídeo de aproximadamente 2 minutos, que é uma entrevista de um material que foi produzido pela Rede Globo, num dos seus noticiários, não me falha a memória, do Jornal Nacional, aonde ele pauta muito bem essa relação da burocracia no país. Eu pediria a atenção dos colegas para que pudéssemos assistir esse rápido vídeo. Esse número de empregos poderia ser ainda maior, mas a burocracia para abrir uma empresa não ajuda. Se a gente está numa gráfica, papel não deveria significar problema, mas essas pastas aqui são sim. Dentro delas tem meses de burocracia para abrir uma filial. O Mate, fundador da empresa, é alemão. 5 anos atrás, quando começou o negócio aqui no Brasil, achou que tinha ficado perdido por ser estrangeiro. Agora não pensa mais assim. Ele acabou de abrir uma loja nos Estados Unidos, enquanto a segunda, em São Paulo, bom, tá aí, tentando sair do papel. Lá, somando todos os processos, todas as etapas, demorou menos de 1 dia para fazer o processo inteiro, o que aqui no Brasil, 5 anos atrás, demorou 5 ou 6 meses, e hoje, de novo, para a abertura da nossa filial na Faria Lima, está demorando 5 ou 6 meses. Para não perder mais tempo, os donos da gráfica já foram adiantando a reforma do local onde vai funcionar a loja nova. Agora, eles estão investindo sem saber ainda quando vão começar a receber o retorno desse dinheiro. Aqui em São Paulo, o tempo médio para abrir uma empresa é de 74 dias. E para regularizar o imóvel, são 529. Tudo por causa da burocracia. Esses números variam de uma cidade para outra, mas, em média, alguém que pensa em começar um negócio no Brasil leva 2 meses só para abrir a empresa. Já para conseguir todas as licenças e alvarás, são mais de 9 meses de espera. Segundo a ONG que fez a pesquisa, demora porque é difícil entender o que a lei pede. Também existem muitos processos repetidos. Por exemplo, licenças similares precisam ser expedidas por órgãos diferentes. Não tem uma central unificada onde o empreendedor vai lá e ele consiga resolver tudo. Cada parte do governo vai tocando a sua parte do processo e falta uma visão do todo para a gente entender o processo como único. Já tem lei para isso, falta aplicar. Algumas cidades se esforçaram para facilitar a vida de quem quer empreender. Eliminaram etapas e ofereceram muitos serviços online. No topo da lista dos municípios com melhores condições burocráticas estão Aracaju, Fortaleza e Belo Horizonte. Já Rio, Campinas e São Paulo ficam em último. O trabalho do Daniel é ajudar quem quer abrir um negócio. Ele diz que muita gente desiste por causa da burocracia. Tira o foco do empreendedor naquilo que de fato faz sentido.
no que ele precisa focar, né? Que é se tornar mais eficiente, que é vender, enfim, ser mais competitivo. Então, senhores vereadores, na verdade, essa matéria produzida pelo Jornal Nacional faz um retrato daquilo que vem a ser, de norte a sul do nosso país, toda a demora e o custo que se tem o empreendedor para a abertura de novos negócios. Vejam vocês que o tempo médio de abertura de uma empresa no país, vereador Paulo Neckel, vai de aproximadamente 100 dias. Então, é 3 meses que o empreendedor deixa, muitas vezes, vereador Tozon, de estar produzindo, vendendo o seu negócio, lucrando, gerando emprego, gerando, inclusive, tributos ao Estado, que é o Estado que mais cobra em relação à sua carga tributária, 36%, 34% do PIB daquilo que é produzido no país, fica com o Estado a título, né, de todos os tributos, impostos, taxas e contribuições. É um verdadeiro emaranhado de cobranças e que muitas vezes desestimula aqueles que só pretendem empreender. E comparativo a isso, nós temos aqui um mapa que nós fizemos questão de buscar para identificar, vereador Paulo Neckel, em outros países do mundo, quantos dias são necessários para a abertura de uma empresa. Vejam vocês, Canadá, 2 dias, Estados Unidos, apenas 6 dias. Nós temos aqui na Argentina, 25 dias, Reino Unido, 5 dias, Portugal, 5 dias, e no Brasil, então, são mais de 80, muitas vezes aproximando de 100 dias, para que nós possamos ver uma empresa aberta, uma empresa que possa gerar novos negócios, novas oportunidades. Pois não, vereador? Vereador, outro exemplo. Nosso vizinho Paraguai, 20 dias. E se tiver qualquer problema, eles dão 1 ano para que a empresa regularize a situação que não está bem clara. 1 ano, né? Mas em 20 dias a empresa está autorizada a abrir suas portas. Obrigado, vereador. E só para ter uma outra comparação, vereador Paulo Neckel, a carga tributária média do Paraguai é a metade da carga tributária brasileira, vereador Tozon. Lá há um incentivo muito forte, inclusive, setores da energia, para que novos estabelecimentos possam empreender lá. E, aliás, muitas empresas brasileiras estão se instalando no Paraguai, porque algumas facilidades, né, que muitas vezes nós buscamos aqui, infelizmente não conseguimos. Então, é um novo cenário, né, desse nosso estado vizinho, Paraguai, que tem crescido aí em termos de 4, 5 vezes a mais que o Brasil por ano. Ou seja, por que não copiamos, né, do nosso vizinho, mas uma cópia, uma réplica verdadeira, não fajuta, dos nossos vizinhos que têm crescido de forma absurda. E que muitas vezes o país, como eu estava falando, por conta de toda essa demora, perde novos investimentos. Também aqui nós fizemos uma comparação, não conseguimos achar o número exato aqui de Passo Fundo, senhores vereadores, não conseguimos achar o número exato. Mas em Caxias e Porto Alegre, vejam vocês, são quase 5 meses que se leva para a abertura de uma empresa. São quase 5 meses que se leva para a abertura de novos negócios, ou seja, é um tempo muito precioso que os empreendedores levam em 2 cidades que são reconhecidas, são 2 cidades polos, mas que infelizmente a nossa cidade, Passo Fundo, também caminha nesse sentido, ou seja, do alto tempo, do alto custo aos empreendedores, para que essas possibilidades de geração de emprego, novos negócios, possam ser estabelecidos. E nós temos, obviamente, que responder algumas perguntas em relação a toda essa discussão, em relação a todas essas dificuldades, é saber por que no país, por que no Brasil nós temos que encarar, que enfrentar de forma desorganizada, até mesmo desordenada, essas situações. Primeiro, porque nós temos aí um contingente enorme, né, de licenças, de autorizações, de setores, de órgãos que tem que se estabelecer, muitas vezes, para que o empreendimento possa ser estabelecido. Eu, quando falo nas minhas aulas, vereador Matheus, direito tributário, eu digo aos alunos, né, nós temos lá uma disposição constitucional que o Estado ele não pode muitas vezes, aliás, não deve competir com a iniciativa privada e deve muitas vezes fazer de tudo para promovê-la. Aí eu cito um exemplo, com uma carga tributária de quase 34%. Se você vai abrir um posto de combustível, olha quantas licenças o empreendedor precisa.
alvarás, autorizações, registros, sem falar nesse tempo mínimo que ultrapassa 100 dias. E o Estado não interfere na vida do empreendedor. Então, imagina o vereador Patrick Cavalcante, Vossa Excelência, que tem também essa preocupação, se o Estado fosse intervir na vida do empresário, na vida do particular. Então, eu vejo que algumas situações, elas de fato, nós temos que repensar, restabelecer uma nova ordem, pensar de forma diferenciada e saber que cada novo empreendimento desse deve ser absolutamente festejado quando nós temos novas ideias. Ainda, além desse tempo, que é um tempo bastante alto, né, para que esses novos negócios possam ser estabelecidos, vejam vocês, né, em média 20 documentos de identificação, papéis, licenças, carimbos, vereador Paulo, e que nós, que estamos aí numa peregrinação, por conta dos papéis do aeroporto, né, quando as licenças ambientais, vereador Luiz Miguel, foram todas elas pretendidas, olha quanto tempo nós demoramos. Apenas na FEPAM, apenas em outros órgãos aí, demoraram mais de 6 meses para que esse processo ele pudesse ter sido analisado. Então, eu acho que é isso que nós temos que pensar diferente, que nós temos que rediscutir, inclusive aqui em Passo Fundo, para que esse tempo, ou esse chamado custo Brasil, não possa impactar de forma negativa na vida desses empreendedores. Ainda, em relação ao material que nós estabelecemos, uma outra pergunta que nós fizemos, né? Por que esses processos burocráticos se tornam sempre um problema, né, para quem quer empreender? Primeiro, porque nós temos um emaranhado de leis, um emaranhado de normas, um emaranhado de situações que o empresário, muitas vezes, o empreendedor não conhece. Só vai passar a conhecer essa rotina quando busca um órgão público, busca um setor público, para que a sua vida, então, ela possa ter um início e, muitas vezes, acaba se surpreendendo, até mesmo negativamente, com base em todas essas situações. E voltando àquilo que eu dizia em relação ao papel da Câmara de Vereadores, eu vejo que nós temos que encarar, de fato, essa missão de buscarmos alguns instrumentos que desburocratizem a vida de quem quer empreender em Passo Fundo. Desde o empresário que quer estabelecer uma planta que vai aumentar um pavilhão na sua empresa, até mesmo um empreendedor que queira, muitas vezes, construir um negócio, quer seja um prédio residencial, um prédio comercial, ou qualquer outra situação que visa, muitas vezes, até mesmo a incentivar novos setores econômicos aqui na cidade. O tempo é algo muito caro, e nessas andanças que a gente tem feito durante o nosso mandato, sobretudo nas conversas com as associações comerciais, nas conversas com sindicatos representativos de órgãos patronais e também com os sindicatos trabalhadores, a gente vê que há muita boa vontade, há muito interesse por parte dos empreendedores e que, por conta de todas essas situações, que eu digo que são situações negativas, né, muitas vezes, há um desinteresse e novos negócios, eles acabam sendo perdidos, acabam sendo estabelecidos de forma até diferenciada. Vale lembrar que alguns municípios do Rio Grande do Sul, e quero aqui citar o caso do município de Canoas, onde, através da criação de um escritório, que é o escritório do empreendedor, Canoas conseguiu reduzir, em termos absolutos, o tempo da burocracia. Para vocês terem uma noção, o último shopping que foi estabelecido naquele município, que foi inaugurado, o vereador Alex, ainda no início do ano de 2017, teve as suas licenças expedidas pela prefeitura em 57 dias. O mesmo shopping, pretendido as suas licenças no município de Porto Alegre, demoraram mais de 500 dias para serem estabelecidos. Então, é uma comparação de duas cidades que são vizinhas, uma capital de estado,
a outra, um município da região metropolitana que mais tem crescido no interior do estado e que assumiu esse compromisso com os novos negócios, criando esse escritório modelo, esse escritório do empreendedor, e que mais do que isso, dando condições e facilidades para que o estabelecimento, então, como eu já disse, de novas oportunidades de emprego e novos postos de trabalho, o retorno também tributário ao município de Canoas, na sua extensão. Além disso, o município de São Paulo, há muito tempo já estabelece o seu projeto Empreenda Fácil, né? Para quem conhece lá, nós temos vários postos, ou seja, vários núcleos na cidade que recebem toda a reivindicação desses interessados e a partir dali, então, começam uma tratativa com processos eletrônicos mais simplificados, desburocratizados, isso obviamente que chama a atenção daqueles que resolvem empreender naquela cidade. E também, como eu já disse, no município de Canoas, o escritório do empreendedor, que é uma grande referência, né? E tem sido um case de sucesso aí para outros municípios. Mas eu queria chamar agora a atenção dos colegas, sobretudo das pessoas que estão nos assistindo em casa, desse quadro aqui que nós temos em relação ao custo Brasil, né? Ou seja, para que um novo estabelecimento possa ser admitido, vejam vocês, 62 são as espécies de tributos que são aplicados para um novo negócio. 40% do valor dos produtos, valor final dos produtos, são tributos. 130 é a posição do Brasil, comparado aos demais países do mundo, em relação a facilitadores de novos empreendimentos. 776 é o tempo médio, aliás, 776 é o número de normas médias que são utilizadas e absorvidas para cada empreendimento desses. 3.207 normas tributárias são impostas às indústrias de porte médio. Isso quer dizer o quê? Que não há uma simplificação, uma unificação em relação a procedimentos federais, estaduais e municipais. Há, de certa forma, uma convergência para que a burocracia ela seja algo que determinante nesse emaranhado de papéis e que a gente sabe que isso acaba, por muitas vezes, afastando, como eu já disse antes, esses novos negócios. O país discute hoje uma nova reforma tributária que passa a simplificar, muitas vezes, o processo, desestimulando a tributação na base de consumo, estimulando muitas vezes a tributação sobre outros ganhos que não são, teoricamente, possibilitados para que, muitas vezes, a alta carga tributária se justifique e nós, que somos consumidores, somos altamente penalizados. Para vocês terem uma noção, o preço médio de um litro de combustível, vereador Dallalana, 56% é tributo. Aqui no vizinho Paraguai, 26%. Se nós formos para a Venezuela, 16%. Isso quer dizer o quê? Enquanto o país ele não encarar que os consumidores são algo relevante para a formação de novos negócios, para a geração de emprego e para que a roda econômica ela consiga andar para frente, essa tributação ela tem que cair vertiginosamente. E é isso que nós estamos pretendendo com a discussão da nova reforma tributária que já começou a ser estabelecida no país ainda em 2016. O ano passado foram implementados vários avanços com consultas aos 27 estados da federação, consultas aos 27 secretários estaduais, aonde toda essa participação foi possível para que o novo modelo e o novo protagonismo tributário no país, ele pudesse ser estabelecido, somado a essa nova visão da desburocratização do Estado, com o Estado com menos interferência, né, nessas relações de produção, claro que respeitando aquilo que nós temos, sobretudo de legislação do trabalho, ou seja, que prevalece uma condição essencial
que é o esforço, a mão de obra do trabalhador, mas que também vê em cada oportunidade um novo negócio e, sobretudo, o crescimento do país. Bons exemplos nós temos de cidades, de estados, como é o caso do Ceará, de países, como é o caso do Paraguai, que tem muitas vezes apostado nessa quebra de mecanismos burocráticos para que novos postos de trabalho possam ser estabelecidos. Não há como se pensar num país pujante, num país que cresça, sem rediscussão das matrizes tributárias e até mesmo de uma nova ordem para dar um fim, um basta à burocracia. No último Fórum da Liberdade que aconteceu em Porto Alegre, eu acredito que vários colegas puderam acompanhar, vereador Tozon, 7 presidenciáveis passaram por aquele fórum. Alguns com posicionamento mais liberal, outros com posicionamento mais centro-direita, centro-esquerda. Eu acho que o único candidato que mais à esquerda que tinha era o candidato do meu partido, Ciro Gomes. E todos eles, absolutamente todos eles, falaram que a primeira grande reforma do novo governante do país tem que ser a reforma tributária, tem que ser um pacto pela desburocratização, tem que ser um pacto pela atração de novos empreendimentos e que isso vai gerar, sim, novas oportunidades de trabalho. Não há que se compreender que um país com mais de 13 milhões de empregados possa crescer com essas estruturas atuais de burocracia. Então, senhores vereadores, eu disse que não ia usar todo o meu tempo, mas 30 minutos passam rápido. Eu queria só fazer esse alerta, porque nós protocolamos aqui na Câmara de Vereadores, a Frente Parlamentar, nós protocolamos uma indicação ao Poder Executivo que possa revisar algumas rotinas e criar o escritório de aprovação central de projetos, onde toda essa dinâmica, né, de tramitar em vários setores, causando muitas vezes essa demora, ela possa ser resolvida num único espaço físico, num único espaço onde vários segmentos, né, de fiscalização, de rotina jurídica, de fazendária, de engenharia, possam ser estabelecidos e nós termos, então, quem sabe, em Passo Fundo, um grande modelo de desburocratização, um grande modelo de atração de novos empreendimentos. A cidade favorece porque é uma grande referência na região norte, no incentivo não só ao comércio, à prestação de serviços, aquilo que a saúde de qualidade presta e também a educação, mas nós temos que estar aqui entendendo o Passo Fundo como também uma cidade que pensa e quer agregar com tecnologia, que pensa e quer agregar com uma visão de futuro empreendedora e com menos burocracia. Então, senhores vereadores, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, vereador Fernando, e espero, da minha forma, ter contribuído e ter chamado a atenção para que esse assunto, nós, uma vez aprovado a Frente Parlamentar do empreendedorismo e da desburocratização, nós possamos sim criar um novo paradigma aqui para Passo Fundo, com uma nova postura, com mais agilidade, com mais qualidade e com mais oportunidade de negócio. Então, serei, senhor presidente.